Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque e hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Inclusive, iniciaremos com o capítulo 22, possivelmente iremos até o capítulo 24. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que nos instrui, nos capacita. Por isso, Senhor, venha nos abençoar neste momento, venha nos dar discernimento, sabedoria, venha que o seu Espírito Santo, Senhor, venha fazer-nos compreender a tua palavra, para assim crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoe cada pessoa que vai assistir a essa escola dominical pelas redes sociais, que tu possas estar abençoando ricamente, Senhor, o seu lar, a sua família, e dando um dia de paz. É que nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos começar nosso estudo e hoje falaremos sobre Gênesis 22, que fala sobre a ocasião que Deus provou a Abraão. E o estudo bíblico de Gênesis 22 mostra como o patriarca hebreu demonstrou obediência, plena confiança na promessa de Deus e total compromisso com ele. Além disso, Gênesis 22 faz ainda uma referência ao sacrifício de Cristo ao resistir a provisão de Deus ter um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Um esboço de Gênesis 22 pode ser feito da seguinte forma. Primeiro, Deus prova a Abraão. Está lá em Gênesis 22, de 1 a 8. Segundo, Deus providencia um carneiro para substituir Isaque. Está lá em Gênesis 22, de 9 a 19. E terceiro, a descendência de Naor, Gênesis 22, de 20 a 24. Deus prova Abraão. E no Gênesis 22, inicia dizendo que num determinado tempo, Deus pôs Abraão à prova. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus submete seu povo a teste, que muitas vezes envolve situações de sofrimento ou adversidade. Mas o objetivo das provações enviadas por Deus é pedagógico. As provações servem para aperfeiçoar a fé e a obediência dos santos. Deus chamou Abraão e prontamente respondeu: eis-me aqui, conforme Gênesis 22, 1. Essa expressão, usada também por outros homens de Deus, enfatiza sua posição de sujeição à vontade do Senhor, conforme Êxodo 3, 4, e 1 Samuel 3, 4 e Isaías 6, 8. Deus ordenou que Abraão tomasse Isaque, seu filho, e oferecesse em holocausto junto aos montes da terra de Moriá, conforme Gênesis 22, 2. Mas é interessante que o texto de Gênesis 22 não mostra em nenhum momento Abraão discutindo com o Senhor. Ele simplesmente ouviu a ordem divina, e obedeceu. Quer dizer, Deus ordenou a Abraão que tomasse Isaque, seu filho, e oferecesse um holocausto junto aos montes na terra de Moriá. É aí que mostra que em nenhum momento Abraão discutindo com o Senhor, que ele simplesmente ouviu a ordem divina e obedeceu imediatamente. Ele se levantou de madrugada, preparou seu jumento e a lenha, tomou Isaque e todos os seus servos e partiu para Moriá, conforme Gênesis 22, 3. Ao terceiro dia, Abraão conseguiu avistar o lugar que Deus havia lhe falado. E a partir dali, ele seguiu o caminho apenas com Isaque. Inclusive, Isaque foi o responsável por carregar a lenha do holocausto. Isso significa que, apesar de a Bíblia não dizer
qual era a idade de Isaac, naquela ocasião ele já tinha tamanho suficiente para tal tarefa, conforme Gênesis 22, 4, 6. Em determinado momento, Isaac questionou Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto. Em determinado momento, Isaac questionou Abraão sobre onde estava o cordeiro para o holocausto, já que eles estavam carregando somente a lenha, o fogo e o cutelo. A resposta de Abraão foi muito profunda, declaração de fé, entre aspas, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, para o holocausto, fecha aspas, Gênesis 22, 8. Deus providencia um carneiro para substituir Isaac. Isto está lá no capítulo 29, de 9 a 19. Gênesis 22 diz que quando Abraão e Isaac chegaram ao lugar indicado por Deus, o patriarca edificou um altar. Depois dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaac, amarrado sobre a lenha, conforme Gênesis 22, 9. Também é interessante notar a obediência de Isaac. Em nenhum momento, Gênesis 22 resiste a qualquer lamentação ou revolta por parte do rapaz. Quando Abraão tomou o cutelo para imolar Isaac, o anjo do Senhor brandou do céu e lhe interrompeu. Foi nesse momento que Abraão escutou as maravilhosas palavras, entre aspas, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que me temes. Temes a Deus, portanto não me negaste o filho, o teu único filho, fecha aspas, Gênesis 22, 12. Isso significa que a fé de Abraão havia sido confirmada através da obediência, conforme Gálatas 5, 6, Hebreu 11, 17 e Tiago 2, 21. Imediatamente Abraão ergueu os olhos e contemplou um carneiro preso entre os arbustos. Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, e chamou aquele lugar de, entre aspas, o Senhor proverá, fecha aspas, do hebraico Yah-an-Irem, Gênesis 22, 13, 14. Depois disso, mais uma vez o anjo do Senhor brandou do céu e confirmou a aliança com Abraão, conforme 22, 15 a 19. A descendência de Naor, já lá começa lá no versículo 20. Onde Gênesis 22 termina fornecendo uma conclusão para a história. Tetera indicando a descendência de Naor, irmão de Abraão. Esse pequeno registro é importante porque ele termina com o nascimento de Rebeca, conforme Gênesis 22, 20, 23. Rebeca seria a mulher que dentro de algum tempo haveria de se casar com Isaac. Então, Gênesis 22 começa com uma horte que a princípio gera perplexidade por causa da possibilidade da morte de Isaac, mas termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele que termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele rapaz que simbolicamente foi trazido por mortos. Isaac e Rebeca foram os pais de Esaú e de Jacó, o homem que teve seu nome trocado por Deus para Israel. Ele foi o pai das 12 tribos que formarão a nação israelita. Já nas lições, lá em continuidade no capítulo 22, há muitas lições maravilhosas em Gênesis 22, mas aqui destacaremos as duas principais. A primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Durante todo o texto em Gênesis 22, Deus refere a Isaac como o único filho de Abraão. Abraão também era pai de Ismael, mas a designação único filho significa que Isaac era o único filho da promessa. Ismael tinha sido deserdado e mandado embora. Além disso, a parte de Isaac, não havia outro através do qual
Deus haveria de cumprir sua promessa. O próprio Deus tinha sido bem claro ao dizer, abre aspas, porque, pois Isaac será chamado a sua descendência, fecha aspas, Gênesis 21, 12. Humanamente falando, a morte de Isaac significa o fracasso da promessa, a quebra da aliança, mas Deus é imutável. Seu propósito jamais pode ser frustrado. Sua promessa nunca são vã. Ele é sempre fiel à sua palavra. Abraão sabia disso e não teve dúvida que Deus haveria de manter a promessa. Obviamente, a disposição de Abraão em entregar seu filho em holocausto, sem questionar a ordem divina, foi uma grande prova de confiança, fidelidade e obediência ao Senhor. Mas havia algo ainda mais maravilhoso que o escritor dos Hebreus observa e coloca como expressão máxima da fé de Abraão, na galeria dos heróis da fé. O patriarca estava tranquilo quanto a Isaac, porque sabia que, entre aspas, Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, fecha aspas, Hebreus 11, 19. A segunda lição diz respeito mais especificamente à execução do plano da redenção. O carneiro que o Senhor providenciou para substituir Isaac era um tipo de Cristo, conforme Gênesis 22, 13. Aquele sacrifício substitutivo prefigurou o sacrifício expiatório que Jesus na cruz. No Moriá, um cordeiro substituiu Isaac e foi queimado em holocausto. Mas no Calvário, ninguém pôde substituir o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar. Ele foi entregue ao holocausto e sobre ele caiu o fogo da justiça divina por causa do pecado que ele tomou sobre si. Então, assim, nós terminamos o estudo bíblico, capítulo 22. Daremos início agora no estudo bíblico de Gênesis 23. Gênesis 23 é o capítulo da Bíblia que resiste à morte de Sara, esposa de Abraão. O estudo bíblico de Gênesis 23 mostra claramente a negociação de Abraão por um campo em Macpela. A negociação da propriedade de Macpela em Gênesis 23 também traz um significado importante. Ao comprar uma caverna no campo em Macpela, Abraão tomou seu proprietário com o direito legal de um território na terra prometida. Ainda que fosse apenas uma pequena porção de terra, então, em certo sentido, a posse de Abraão prefigurou a posse posterior daquela terra por parte do israelita, em cumprimento à promessa de Deus. Então, temos um prévio exposto do Gênesis 23, pode ser feito da seguinte maneira. Primeiro, a morte de Sara, está em Gênesis 23, de 1 a 7. Segundo, a negociação do campo de Macpela, Gênesis 23, 8 e 18. O sepultamento, terceiro, o sepultamento de Sara, Gênesis 23, 19 e 20. Então, vamos lá. Em Gênesis 23, de 1 a 7, diz que Sara viveu uns 127 anos. Ela morreu em Hebrom, que originalmente era conhecido como Criate Arba, a terra de Canaã. O texto bíblico diz que Abraão lamentou muito a morte de Sara, conforme Gênesis 23, 1 e 2. Depois disso, de chorar sua perda, Abraão procurou providenciar um lugar para sepultar sua esposa. Naquele tempo, Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida. Então, ele falou com os filhos de Eter para que pudesse conseguir uma sepultura para Sara, conforme Gênesis 23, 4. Em alguns textos bíblicos, os descendentes de Eter são chamados heteus e também são contados entre os cananeus. Os filhos de Eter foram muito respeitosos com Abraão e nem demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara em uma sepultura daquela terra. Inclusive, aqueles homens de Hebrom se dirigiram a Abraão chamando de, entre aspas, príncipe de Deus, fecha aspas, Gênesis 23, 5 e 6. Provavelmente, essa designação
literalmente significa, entre aspas, poderoso de Deus, fecha aspas. Não era apenas um simples tratamento respeitoso dispensando Abraão. É provável que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especialmente abençoado por Deus, conforme Gênesis 21, 22. A negociação do campo de Macépela, conforme Gênesis 8, 23, 8 a 18. Diante da receptividade dos homens de Hebron, Abraão pediu para que eles intercedessem por ele junto a Efron, filho de Zoar. Abraão queria comprar de Efron sua caverna de Macépela por um preço justo. Sabendo disso, Efron se ofereceu a Abraão não somente a caverna, mas também o campo em que a caverna estava. Gênesis 23, de 8 a 11. Mas esse comportamento de Efron não se tratava de generosidade, mas era parte de um costume comum de barganha do Antigo Oriente Próximo. Caso Abraão recebesse o presente, entre aspas, isso obrigaria a retribuir com um presente ainda mais valioso. Quanto mais uma vez, Abraão questionou o preço. Efron disse que o terreno valia 400 ciclos de prata, conforme Gênesis 23, 15. Apesar de Efron colocar essa quantia como se fosse algo sem importância, aquele era o preço muito alto para a época. Para se ter uma ideia, muitos séculos depois, o profeta Jeremias comprou um campo por 17 ciclos, conforme Jeremias 32, 9. Saiba mais sobre os pesos e medidas na Bíblia. É bom que se estude para você saber quanto é 17 ciclos. Mas mesmo assim, Abraão estava disposto a pagar o alto preço pedido por Efron. Ele pesou a prata correspondente e pagou a Efron. Então Abraão tomou posse legal do campo em Macépela, incluindo a caverna, o arvoreto que nele havia e todo o limite ao redor. Os heteus confirmaram o negócio, que foi oficializado na porta da cidade. Isso também estava de acordo com o costume da época. No Antigo Oriente Próximo, todas essas transações legais aconteciam nos portões das cidades. Aí vem lá no capítulo 23, 19 a 20, o sepultamento de Sara. Então Abraão conseguiu sepultar Sara na caverna do campo de Macépela, em Gênesis 23, 19. Naquele campo, inclusive, se tornou a sepultura oficial da família. Além de Sara, ali foram sepultados também o próprio Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia, conforme Gênesis 25, 7, 11, 49, 31 e 50, 13. Sem dúvida, a disposição de Abraão em adquirir a posse daquela terra em Hebron é mais um indicativo da confiança do patriarca em Deus. Ele tinha certeza que Deus haveria de cumprir sua promessa com relação à terra prometida, conforme Gênesis 13, 15. Por isso que, mesmo estrangeiro na terra, à época, ele escolheu sepultar sua família na terra em que Deus entregaria os seus descendentes. Bom, então nós terminamos o capítulo 23 e agora teremos o início do estudo do capítulo 24. Gênesis 24 é o capítulo que fala sobre o encontro entre Isaac e Rebeca. O estudo bíblico de Gênesis 24 revela como Deus providenciou uma esposa para o herdeiro de Abraão. Esse capítulo registra a longa viagem do servo de Abraão à Mesopotâmia. Também cita detalhes de certos costumes comuns no Antigo Oriente Próximo. No esboço de Gênesis 24 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Gênesis 24, 1 a 9. Segundo, o servo de Abraão parte rumo à Mesopotâmia. Gênesis 24, 10, 14. Terceiro, o servo de Abraão encontra Rebeca. Gênesis 24, 15 a 32. Quarto, o servo de Abraão expõe o propósito de sua viagem.
Gênesis 24, 22 a 51. E quinto, o casamento de Isaac e Rebeca. Gênesis 24, 52 a 67. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Gênesis 24 começa mostrando Abraão como um homem já muito idoso e também muito abençoado por Deus. Nesse tempo, Sara já havia morrido e Abraão tratou de se preocupar com o casamento de seu filho Isaac. Então Abraão convocou seu servo mais antigo, que governava todos os seus bens, lhe deu uma missão, sob a base de um importante juramento. Gênesis 24 não indica nominalmente quem era esse servo, contudo, muito provavelmente tratava-se de Eliezer. Se isto estiver correto, vale lembrar que Eliezer era o servo que herdaria os bens de Abraão, caso o patriarca não tivesse tido filho, conforme Gênesis 15, 12. Alguns comentaristas calculam que Eliezer já tinha cerca de 85 anos de idade quando deram o evento, em Gênesis 24. Entre os versículos 2 e 4, há a descrição dos detalhes de um típico juramento de grande importância praticado no Antigo Oriente Próximo. Abraão pediu que seu servo colocasse a mão por baixo de sua coxa e lhe fizesse um juramento pelo Senhor, conforme Gênesis 24, 2 e 3. Os estudiosos dizem que naquele tempo a coxa era vista como uma fonte de vitalidade, conforme Deuteronômio 33, 11, Jó 40, 16. Esse tipo de juramento solene era inviolável e devia ser honrado até mesmo depois da morte, conforme Gênesis 47, 29 e 31. Abraão fez com que seu servo jurasse pelo Senhor que encontraria uma esposa para Isaac, dentre as mulheres de sua parentela, e não dentre as mulheres cananeias, conforme Gênesis 24, 4. O servo de Abraão, porém, cogitou a possibilidade de a mulher não querer segui-lo até a casa de Abraão. Mas nesse caso, Abraão deixou claro que, em hipótese alguma, Isaac deveria retornar à terra da parentela de Abraão, conforme Gênesis 24, 6, e a explicação para isso é que Abraão confiava no Deus que havia lhe tirado do meio de sua parentela e havia prometido entregar sua descendência à terra Canaã, a terra de Canaã. Para Abraão, um possível retorno de Isaac à Mesopotâmia significava a anulação da promessa de Deus, conforme Gênesis 24, 7. Então, quando tudo foi esclarecido, o servo de Abraão fez o juramento, conforme Gênesis 24, 9. Então, Gênesis 24, no capítulo 10 a 14, diz que tão logo o servo de Abraão partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, conforme Gênesis 24, 10, aquele era um percurso de aproximadamente 720 quilômetros. Quando chegou às proximidades da cidade, o servo de Abraão fez ajoelhar junto ao poço os 10 camelos que levava consigo. Isso aconteceu na parte da tarde, durante o horário que as moças costumavam sair para tirar água, conforme 24, 11. Naquele momento, o servo de Abraão orou a Deus e clamou por sua provisão e bondade. O texto bíblico diz que ele orou a Deus dizendo, abre aspas, rogo que me ocultas, hoje eu use de bondade para com meu senhor Abraão, fecha aspas, Gênesis 24, 12. A palavra bondade traduz um termo hebraico usado para indicar lealdade e um relacionamento pactual. Isso significa que o servo de Abraão estava recorrendo ao compromisso de Deus com sua aliança. Ele também pediu que Deus lhe desse um sinal. Ele solicitou ao Senhor que a moça que lhe desse água para beber e também que propusesse saciar a sede de seus camelos fosse a mulher indicada como esposa de Isaac, conforme Gênesis 24, 14. De acordo com a regra de hospitalidade daquela época, a sede de um estrangeiro deveria ser saciada, mas não havia qualquer obrigação com relação aos animais. Uma mulher que desse água aos camelos não era apenas bondosa,
mas também servia além de sua obrigação. Também vale lembrar que um camelo é capaz de tomar até 100 litros de água de uma só vez. O servo de Abraão estava levando 10 camelos. Então, obviamente, saciar a sede de todos aqueles animais era uma tarefa muito pesada. Já lá em Gênesis 24, 15 a 21, a Bíblia diz que naquele mesmo instante, Rebeca apareceu trazendo um cântaro ao ombro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Micá, mulher de Naor e irmão de Abraão. O texto bíblico informa que Rebeca era uma virgem muito bonita, conforme Gênesis 24, 16. Após Rebeca ter abastecido seu cântaro no poço, o servo de Abraão lhe pediu um pouco de água. Daí correu conforme havia orado ao Senhor. Rebeca não apenas lhe deu água, mas também se comprometeu a dar água aos seus camelos. Ali estava o sinal que o servo de Abraão havia pedido a Deus. Gênesis 24, 19 a 21. Lá em Gênesis 24, 22 a 51, o servo de Abraão expõe o propósito de sua viagem. Assim que Rebeca acabou de dar água aos camelos, o servo de Abraão tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para a mão de Rebeca, do peso de 10 ciclos de ouro. Gênesis 24, 22. Parece que naquela época o ciclo pesava menos de 12 gramas. Era o peso padrão de valor para a maioria das transações comerciais. O servo perguntou a Rebeca sobre sua família e também pediu informação se havia lugar na casa de seu pai para receber sua comitiva. Rebeca respondeu favoravelmente à pergunta do servo de Abraão. Ela também forneceu uma breve genealogia, que foi suficiente para que o servo de Abraão identificasse que a moça era prima de Isaque. Diante da resposta de Rebeca, o servo reconheceu a providência divina durante toda aquela missão, conforme Gênesis 24, 26 e 27. Então Rebeca conduziu o homem à sua casa e o apresentou à sua família. Curiosamente, naquela ocasião, o irmão da moça, o Labão, apareceu no texto de forma destacada, antes mesmo de Betuel, o pai de Rebeca, conforme Gênesis 24, 50 a 55. Isso provavelmente significa que, apesar de Betuel ainda estar vivo naquela ocasião, Labão, a quem assumiu a posição de liderança civil e religiosa da família, talvez por algum motivo Betuel já não fosse mais uma pessoa capaz. O servo explicou à família de Rebeca o propósito de sua visita. Ele também contou que todos sobre como Deus agiu ativamente de forma espetacular durante aquela missão, conduzindo até ali, conforme Gênesis 24, 35 e 48. Diante de tudo que foi exposto pelo servo de Abraão, o irmão e o pai de Rebeca consentiram que a moça fosse levada como esposa a Isaque, conforme Gênesis 24, 51. O casamento de Isaque e Rebeca está lá no capítulo 24, de 52 a 67. Assim que ouviu a palavra de provações dos familiares de Rebeca, o servo de Abraão se prostrou em terra diante do Senhor. Na sequência, ele também entregou vários presentes a Rebeca, e seu irmão e sua mãe. Gênesis 24, 52. Aqueles presentes valiosos selaram oficialmente o noivado, Rebeca e Isaque. Além disso, naquela ocasião, o servo Abraão serviu como procurador legal. Então, ele tinha total autoridade para proceder com o casamento, arranjando segundo os costumes daquela época. No outro dia, ainda de madrugada, o servo de Abraão se aprontou para fazer a viagem de volta. Mas o irmão e a mãe de Rebeca queriam que a jovem ficasse pelo menos mais 10 dias com eles. No entanto, o servo de Abraão não aceitou aquela situação, conforme Gênesis 24, 55. Aqui vale lembrar que naquele momento Rebeca já estava oficialmente comprometida com Isaque. Diante daquele impasse, Rebeca foi consultada, mas ela respondeu que estava pronta para partir, então eles abençoaram Rebeca, com uma bênção que
harmonizava com a promessa de Deus feita a Abraão. Depois disso, Rebeca partiu rumo à casa de Abraão para se encontrar com Isaac, conforme Gênesis 24:61. A parte final de Gênesis 24 registra o encontro entre Isaac e Rebeca. Isaac tinha ido meditar no campo. Ao cair da tarde, ele ergueu os olhos e avistou a comitiva do servo de seu pai. Quando Rebeca viu Isaac, desmontou do seu camelo e perguntou ao servo quem era aquele homem. Ele explicou que era Isaac. Então ela tomou seu véu e se cobriu, conforme Gênesis 24, 64 e 65. Conforme o costume da época, a noiva cobria seu rosto do marido até o momento da consumação do casamento. O servo também contou a Isaac tudo o que havia ocorrido durante sua missão. Então Isaac tomou Rebeca e levou-a até a tenda que havia sido de Sara, sua mãe. E ali a amou e consumou o seu casamento, conforme Gênesis 24, 67. Com isso, Rebeca tornou a nova matriarca da família, conforme o propósito do Senhor. É muito interessante, muito bonito, né? Esse capítulo 24, né? Que fala sobre Isaac e Rebeca, né? Que quando Deus quer uma coisa, né? Ele providencia aquilo, ele dá os meios, as condições, né? Porque, na verdade, Deus atendeu a questão de Abraão, porque era um propósito de Deus continuar aquela descendência, né? De Rebeca participasse da descendência ali de Isaac, né? Como esposa e tal, matriarca. Então a gente vê a providência de Deus. E como é bom a gente estudar assim a palavra, né? Ver que o que Deus quanto quer, não há nada que impeça. E Ele faz tudo de bom, agradável e perfeito, né? Então, graças a Deus, terminamos mais essa aula e na próxima semana já iniciaremos no capítulo 25, no qual vamos ver se a gente consegue mais 3 capítulos até o 27. Então, vamos terminar com uma oração pedindo a bênção de Deus para a nossa vida, para que possamos também, cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais esse estudo, obrigado pela Tua palavra, obrigado por todos aqueles que estão assistindo essa escola bíblica dominical, que nós possamos crescer cada dia mais, Senhor, temos o conhecimento da palavra, sabendo que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é agradável, a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, por cada família, por cada lar, que possa abençoar esse domingo, possa ter um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, que possa ser um domingo de salvação na Tua casa, Senhor, aqueles que vão ao culto para Te louvar, para Te engrandecer. Senhor, que possamos participar do culto, não apenas assistir, mas possamos participar do culto nas nossas igrejas, Pai. E que Tu possa abençoar, Pai, e livrar-nos de todo o mal. Seja conosco, tenha uma semana abençoada, uma semana próspera, e livra-nos de todo o mal. É que nós pedimos, já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, até a próxima semana, e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.